Olá, estudante! Tudo bem? Espero que estejam todos bem se cuidando. Aqui quem fala é o professor Gemerson, um dos professores regentes das turmas do quinto ano do ensino fundamental. Hoje vim trazer algumas informações sobre um dos conteúdos estudados no componente curricular de Ciências da Natureza nos meses de abril e maio. Vamos lá? Nós falamos nesse período sobre um recurso essencial para a nossa existência. Acertou quem pensou e quem sabe que é a água. Comecemos então as nossas reflexões e informações com essa frase: o futuro da água está literalmente em nossas mãos. Depende das nossas ações para que nós possamos manter este recurso tão precioso, que é grande parte do nosso planeta e do nosso corpo. Mas o que e como é composta esse recurso? Na composição da água entram dois gases, duas partes que a gente chama de hidrogênio, que a ciência, a química nomeou assim, e tem o símbolo H, e uma parte de oxigênio, que tem o símbolo O. Por isso, se a gente for escrever a fórmula química da água, é H2, que é dois gases de duas partes de hidrogênio, e O, porque é uma parte de oxigênio. Eu acredito que vocês já devem ter visto ouvido falar dessa fórmula na televisão, na internet, em algum produto comercializado, não é mesmo? Onde nós podemos encontrar água? No rio, no mar, no lago, no poço, na cachoeira, nas nuvens. Quase em todo o planeta nós vamos encontrar água. Na verdade, nosso planeta se chama Terra, mas a grande composição dele é de água. Um outro lugar que nós encontramos muita água é o nosso corpo. E como nós podemos encontrar este recurso? Em três estados: sólido, líquido ou gasoso. No estado sólido, a gente consegue pegar, segurar, sentir de maneira mais concreta este recurso. Podemos encontrar ele no gelo, por exemplo, ou em alguns lugares quando cai a neve. O estado líquido a gente já não pode pegar, mas a gente pode sentir. Geralmente nós encontramos nos rios, lagos, mares, cachoeiras, córregos, poças, poços, na chuva, na torneira. E no estado gasoso, nós também não podemos segurar, mas podemos sentir. É uma espécie de vapor. Quando tem uma temperatura muito alta, a água se transforma nesse estado, para esse estado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que foi um dos assuntos trabalhados também. O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado. Então, é a forma da água, o lugar que ela está e o estado físico que vai acontecendo ao longo do tempo para que essa água circule e continue circulando em vários espaços e para os seres vivos, né? Nós, seres humanos, as plantas e os animais. Vamos conhecer um pouquinho desse ciclo? Então, aqui nós temos
alguns processos que vão se repetir, que são básicos. Nós temos o processo de evaporação, que é quando a água dos rios, lagos e mares se transforma em vapor e vai subindo para as nuvens, né? Porque o sol, ele aquece essas águas. E com esse aquecimento, ele vai se transformando em vapor. Temos também a transpiração dos seres vivos. Nós, os animais, as plantas, nós transpiramos, ou seja, nós deixamos o líquido, né? O líquido sai do nosso corpo, aquele líquido que não é necessário, ou do corpo dos animais ou das plantas, e também ele vira uma espécie de vapor. E aí, a nuvem que recebe esse vapor, ela vai condensando. Depois que ela tá muito carregada, muito cheia, por isso que a gente fala assim, antes de chover, nossa, as nuvens estão carregadas, o tempo está nublado, parece que vai chover. É o processo do ciclo. Então ele vai precipitar. O que é precipitar? Nada mais é do que cair em formato de chuva, que pode ser líquida ou sólida, granizo ou neve em alguns lugares. Quando essa chuva cai, essa precipitação acontece, a água retorna para o solo. E aí ocorre o processo de infiltração. A água vai entrando dentro do solo, né? Infiltrar é quando entra dentro. Vocês já devem ter ouvido ou até vivenciado uma situação de infiltração na parede, é parecido. Então ela vai entrando lá dentro, no subterrâneo, e vai por alguns canais caminhando até chegar novamente nos rios, nos lagos, nos mares. E aí começa tudo de novo: evaporação, transpiração, condensação, precipitação, infiltração. Então, novamente, evaporou e transpirou, condensou. Condensou, precipitou. Precipitou, infiltrou. E assim é o ciclo que vai seguindo ao longo do tempo. Vamos ver agora um pouquinho das mudanças de estados físicos da água. A gente vai ter mudanças de estado físico em duas situações: quando a temperatura estiver muito alta, ou seja, muito quente, ou quando a temperatura estiver muito baixa, ou seja, estiver muito fria. Quando a temperatura estiver muito alta, e tá lá o gelo, por exemplo. Vou dar o exemplo do picolé. Você comprou um picolé, ele derreteu, passou para o estado líquido. Então ele fez uma fusão. Aí você resolveu pegar aquele líquido e colocar no fogo. Aquele líquido, ele vai virar um vapor. Então ele vai passar por um processo de vaporização, porque ele passou do líquido para o gasoso. Todo esse processo a gente chama de sublimação. Então vamos lá: do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Agora vamos imaginar que nós vamos pegar esse mesmo picolé lá no estado gasoso, ele voltou para o recipiente que ele estava e ele se transformou novamente em líquido, porque acontece isso. Vocês podem observar que quando se coloca uma tampa em alguma coisa que está fervendo, fica algumas gotículas de água, que na verdade era vapor, mas que virou líquido. Então ele passou pelo processo de liquefação. Se eu pegar esse líquido, colocar na geladeira e ele virar sólido, então ele vai passar pelo processo de solidificação. Todo esse processo é chamado também de sublimação. Para quem a água é importante? Para as pessoas, para os animais, para as plantas, para o mundo. E qual a utilidade da água? São tantas, né? Vou citar aqui algumas para vocês: lavar pratos ou outros objetos, beber e preparar alimentos, que é primordial para a nossa existência, lavar as mãos e tomar banho para a nossa higiene, limpar a casa, apagar incêndios, lavar a roupa, molhar as plantas.
Olha quanta coisa nós podemos fazer com a água. Por isso que nós devemos muito a ela. E é assim, preservando, a gente ajuda a manter e agradece pelo que ela nos fornece. As características da água potável. Ela tem que ser inodora, incolor e insípida. Então, a água potável, ela não pode ter cor, não pode ter gosto, não pode ter cheiro. Essa água, então, quando tiver essas três características, ela está própria para o consumo. Se eu encontrar uma água que não foi tratada por alguma estação de tratamento, porque infelizmente nem todos os lugares têm uma estação de tratamento, eu preciso fazer alguma coisa para tratar essa água e poder consumir. Uma das possibilidades é filtrar ou ferver essa água, para que ela se torne uma água potável. Nós utilizamos muito aqui, e é uma invenção do Brasil, o filtro de barro, que é excelente para esse fim. Em alguns lugares a gente encontra a comercialização da água mineral, que é uma água também potável própria para consumo. E o ideal também, até mesmo essa água que chega à nossa casa através do encanamento, é interessante que nós façamos o processo de fervura, né, água fervida, para eliminar qualquer tipo de micro-organismo que possa existir nela e fazer mal para o nosso corpo. A Organização das Nações Unidas instituiu em 1992 o Dia Mundial da Água, que é comemorado no dia 22 de março. O objetivo é refletir, discutir e buscar soluções para a poluição, o desperdício e escassez, que é a falta de água no mundo. Será que a água no mundo vai acabar? A água não, mas a água potável sim, porque nós temos apenas 1% de tudo que existe no mundo que pode ser consumido. Porque as outras águas, elas são águas salubres, que têm muito sal, ou têm muito micro-organismos ou estão poluídas. E o tratamento desse tipo de água, ele custa muito caro. Se nós fôssemos tratar toda a água salubre, que é aquela com muito sal, né? Ou que tem algum tipo de micro-organismo, que é aquela poluída, nós não conseguiríamos oferecer essa água, por exemplo, para as pessoas que não têm condições ou que têm poucos recursos financeiros. Bom, para ajudar então a manter essa água potável que é tão necessária para a nossa vida, vai algumas dicas. Verifique se há torneiras, chuveiros e mangueiras vazando na sua casa. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes, não é necessário deixar ela aberta. Sempre que possível, reutilize a água. Você pode pegar aquela água da máquina, por exemplo, quem tem máquina em casa, o tanquinho, e lavar um espaço, lavar um objeto. A água da chuva também pode ser captada em recipientes como tambores e baldes. Não deixe o chuveiro aberto, né? Nada de ficar cantando no chuveiro, hein, gente? Vamos cantar em outros momentos e outros espaços. Ao ensaboar as louças, mantenha a torneira fechada e verifique se o relógio que mede o consumo da sua água da sua casa está em perfeito estado, porque isso também pode influenciar no gasto. Esse material foi retirado desses sites, né, do site SlideShare. As imagens desses dois sites aqui que estão na tela de vocês. E ficamos por aqui. Se cuidem, se precisar sair, use a máscara. Se puder, fique em casa. Um abraço, boas vibrações para você e para sua família e até a próxima.